1 de João, capítulo 2, versículo 15. Vou ler aqui na versão NVT. Diz assim: Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre vivendo com Deus em um mundo sem Deus. Vivendo com Deus em um mundo sem Deus. O maior desafio do cristão sempre foi de viver em um mundo sem Deus. Antes, quando você não era crente, a Bíblia diz lá em Efésios 2, verso 13, que você vivia sem esperança e sem Deus no mundo. Veja bem, se viver com Deus em um mundo sem Deus já é difícil, quanto mais viver sem Deus no mundo sem Deus. É exatamente o que nós vivíamos. Vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. Um mundo sem Deus. A pessoa que vive no mundo sem Deus, e ela também sem Deus, ela não tem esperança. Ela não tem nenhuma expectativa, nada na vida dela aponta para uma eternidade de gozo. E quando nós falamos de um mundo sem Deus, logo nos lembramos do que em nossos dias? Nos lembramos desse ambiente hostil que nós vivemos contra o Evangelho, nos lembramos dos ateus, nos lembramos dos ímpios de um modo geral, mas também nos lembramos da iniquidade, deles, dos pecados, mas também nos lembramos de um mundo atrativo. Nos lembramos de um mundo atrativo, cheio de falsas promessas. Quando falamos em um mundo sem Deus, nos lembramos também de um mundo de sofrimento. E quando vamos para a Bíblia, quando falamos assim, um mundo sem Deus, o que vem à nossa mente? As pessoas da época de Noé, não é isso? Os antediluvianos, Sodoma e Gomorra, os gentios da época que Paulo fez a sua obra missionária, aquele monte de gentio pecador, aqueles pagãos que não conheciam a Deus, com as suas idolatrias, com as suas orgias, com as suas práticas pecaminosas terríveis. E quando nós falamos de vida com Deus, porque o tema da nossa mensagem é este, Vivendo com Deus em um mundo sem Deus. Quando nós falamos de vida com Deus, rapidamente de quem que nós nos lembramos? Noé e Enoque. Noé e Enoque, os dois homens que Gênesis diz, andou Enoque com Deus, e diz, e Noé andava com Deus. Estes são exemplos que vêm à nossa mente de homens íntegros vivendo numa geração perversa. Então, em primeiro lugar, nós vamos tentar mostrar aqui hoje como que é um mundo sem Deus, o que é uma vida com Deus e como conciliar essas duas coisas em nosso modo de vida cristã. Essas três coisas que nós vamos ver, vou me esforçar para mostrar aos irmãos. Primeiro, como é o mundo sem Deus. Depois, o que é uma vida com Deus. E depois, como conciliar estas coisas para a nossa vida espiritual. Então, em primeiro lugar, como é o mundo sem Deus? Nós lemos 1 de João 2,15, no 16, na versão mais tradicional, ela diz assim, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, ou a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Nessa minha versão já diz mais explicado, Pode fazer igual aquele irmão que leu concupiscência na Bíblia, ele achou a palavra bonita e achou que era coisa boa, Aí foi orar pelo outro, Senhor, enche ele da tua concupiscência. Então, concupiscência é cobiça, desejo incontrolável da carne. É isso que João está dizendo. Tudo que há no mundo, ou seja, o desejo incontrolável da carne, o desejo incontrolável dos olhos e a soberba, o orgulho da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, vejamos como que é o mundo sem Deus. Em primeiro lugar, um mundo sem Deus, ele é tentador. Essas três coisas que João diz aí no versículo 16, olha aí para a sua Bíblia. Quando ele fala concupiscência da carne ou cobiça da carne,
eu chamei isso aqui de desejo de fazer. Cobiça da carne é o desejo de fazer. Tudo que é aprazível à minha carne, aos meus desejos, aprazível, tudo que traz prazer para o meu velho homem. Então, cobiça da carne eu chamo de desejo de fazer. Tudo que tem no mundo é uma proposta para que você faça, né? Existem propagandas que já vem escrito assim: faça, seja, tenha. Essas três coisas estão aqui neste versículo. A cobiça da carne eu chamo de desejo de fazer, faça. Segundo, cobiça dos olhos eu chamo de desejo de ter, tenha. Tudo que os olhos veem, ele deseja, ele quer ter, ele quer possuir. E a soberba da vida, seja, é o desejo de ser. É exatamente o que tem nas propagandas. O mundo utiliza o seu meio midiático para nos atrair, para mostrar para nós essas três coisas: faça, tenha, seja. Vi inclusive na Polishop, né? Quando tem lá aquele monte de coisa que a Polishop inventa, né? Aí está escrito bem assim: seja. Quer dizer, se você tiver aquilo, se você comprar aquilo que a Polishop está vendendo, você vai ser. Está vendo como é que é o mundo? Essa primeira parte do mundo sem Deus eu chamo de tentador. O mundo é tentador, porque ele te oferece coisas para fazer, que é o desejo da carne, cobiça da carne. Ele te oferece coisas para ter, que é a cobiça dos olhos. E ele te oferece coisas para você ser, que é a soberba da vida. As pessoas querem ser alguma coisa, é por isso que elas fazem muita coisa, e é por isso que elas querem muita coisa, porque elas querem ser. Eu vejo muitos pais dizendo para os seus filhos: o que você vai ser, né? Quando você crescer, quer dizer que agora ele não é? Quando ele é pequeno ele não é? Quando ele crescer que ele vai ser? Ah, mas estamos falando de profissão. Pois é, aí que está. A profissão não faz alguém. A profissão não torna alguém alguém. Alguém já é alguém antes de ter profissão. Ele já é. Então essas coisas ficam impregnadas em nossa mente. Segunda coisa que o mundo sem Deus, além de tentador, ele é opressor. Ele é opressor. O mundo que nós vivemos, ele é opressor. Psicologicamente, Jesus falou em João 16:33, todo mundo conhece esse versículo, né? Ele diz o seguinte: no mundo tereis o quê? Aflições. Então o mundo é opressor. O mundo aflige você. O mundo hoje, ele traz, sempre trouxe, né? Até nas propostas tentadoras dele, que nós acabamos de falar, no desejo de fazer, no desejo de ter e no desejo de ser, ele te oprime. Porque se você não faz, se você não tem, se você não é, você fica oprimido, você se sente um nada na sociedade. Você acha que você não tem valor. Então isso é opressão psicológica. Há pessoas que estão na igreja se na igreja elas tiverem notoriedade. Se não tiver, ela vai para o mundo. Ela vai procurar algum outro lugar para que essa notoriedade venha e ela seja reconhecida. Isso acontece muito com cantores gospel. Os cantores gospel, eles vêm doidão lá do mundo para o meio evangélico. Chega no meio evangélico, os caras não se converteram, eles não sabem de absolutamente nada a respeito de Deus e da sua palavra. Gravam suas composições, cantam, fazem sucesso. Os crentes aos montes vão idolatrá-los, e depois que eles enjoam disso, depois que eles alcançaram notoriedade no meio cristão, eles voltam para o mundo. Eles vão para o mundo, porque nunca foram convertidos. As pessoas que estão viciadas no mundo, ou que estão oprimidas pelas exigências do mundo, elas querem um lugar de destaque. Se for na igreja, que ela vai se destacar, beleza, ela fica. Se não for, ela procura outro lugar. Não é a igreja que ela quer, entendeu? Ela quer um lugar de destaque. Isso é opressão. Opressão psicológica. E existe também no mundo a opressão física.
Olha o que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 18, das últimas palavras que ele disse particularmente a seus discípulos. Jesus disse: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Então isso vai gerar o quê? Perseguição. A opressão do mundo sobre o indivíduo não é somente psicológica, ela é também física, quando este indivíduo não aceita as suas imposições. E terceiro, o mundo sem Deus, além de tentador, além de opressor, ele também é blasfemo. É um mundo blasfemo. Ele se opõe a tudo que vem de Deus. Não é o que Paulo diz lá? Veja lá em 2 Tessalonicenses, a carta que Paulo escreveu, capítulo 2, versículo 4. Olha o que Paulo diz sobre o anticristo. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. O anticristo ainda não chegou, mas é como o espírito dele já está por aí, a palavra diz, o espírito do anticristo já está. É como alguém que vai chegar e primeiro chega a sombra, Já viu aqueles filmes de terror assim? Vem primeiro a sombra, Aparece a sombra, depois que vem o personagem, Então, assim também, a sombra do anticristo já está aí. E a sombra do anticristo é sim, ela se opõe a tudo que se chama Deus. O espírito deste mundo se opõe a tudo que se chama Deus. Volta em 1 de João, que nós estávamos, no capítulo 2, e veja o versículo 22 para você ver. Quem é mentiroso, diz o apóstolo? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. É quem nega o Pai e o Filho, esse é o anticristo. Então o anticristo, embora sua pessoa não esteja presente, ou pelo menos em ação, mas o seu espírito já está. Também o apóstolo João escreveu, numa visão que ele recebeu do Senhor, em Apocalipse 17, quando ele viu a grande Babilônia, a grande meretriz. Lá no versículo 3 ele diz assim: então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha. A Bíblia diz assim, coberta de blasfêmias, está vendo? Coberta de blasfêmias. E com 7 cabeças e 10 chifres. Nós sabemos que 7 é o número de totalidade, 10 é o número de nações, cabeças são autoridade e chifre poder. Está dizendo que todas as nações entregarão o seu poder a essa besta vermelha, que é o anticristo, e essa mulher montada na besta é o sistema, é o espírito do anticristo. Esse sistema que nós vivemos hoje. A mulher, a grande meretriz, já existe, ela já está aí. Ela faz muitas coisas, olha o que ela faz aqui no versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, está vendo? E das impurezas sua imoralidade. Olha como que é esta mulher. No 6. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Está vendo? É o sistema que persegue os verdadeiros crentes, que não se aderem a este mundo. Então o mundo é assim, o mundo ele é tentador, ele te chama para saciar seus desejos, Aí, se você não vai, ele começa a te oprimir, psicológica ou fisicamente. E se você resiste mesmo como um cristão, ele mostra as suas garras, porque ele se opõe a tudo que vem de Deus. E o pior de tudo é que o apóstolo João também, neste capítulo, nos mostra que este espírito penetra nas igrejas. Olha os versículos 18 e 19 de 1 de João 2, 1 de João 2, 18 e 19, ele diz assim: filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir? E muitos anticristos já apareceram, por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, está vendo? Esses anticristos plurais,
espírito do anticristo saíram do nosso meio. Ou seja, dentro das igrejas é que eles aparecem e se manifestam. Como Pedro também, né, sua segunda carta, né, uma carta antes dessa de João, 2 de Pedro 2:1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Entre vocês, estará no meio de vocês. Isto é, o mundo penetrando nas igrejas. É claro, irmãos, que o mundo tem muito mais outras características, mas eu quero ficar só nessas três. As três características de um mundo sem Deus. Primeiro, o mundo sem Deus é um mundo tentador. Segundo, ele é opressor. Terceiro, ele é blasfemo. É este o mundo que você vive. O tema da nossa mensagem é vivendo com Deus em um mundo sem Deus. Assim é o mundo sem Deus. E como é que é agora uma vida com Deus? É a segunda coisa que nós vamos ver. Tem muitas características, né? Uma vida com Deus, nós também vamos reduzir aqui. Primeiro, uma vida com Deus é uma vida de renúncia. Vamos lá em Mateus, capítulo 16. Vamos ler o versículo 24. Diz assim: Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Vamos ver aqui rapidamente essas três características de alguém que quer seguir a Jesus. Primeiro, negar-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É a crucificação do ego. É o abandono do eu. É a luta contra o velho homem. Negar a si mesmo é isso, porque o velho homem sou eu mesmo. O velho homem não é outro. Eu não sou esquizofrênico, eu não tenho bipolaridade aqui, duas personalidades. Eu tenho duas naturezas. A natureza velha e a nova, em Cristo Jesus. Isso não me deixa uma pessoa bipolar. Isso não me deixa uma pessoa esquizofrênica. Quando estou pecando, eu sei que estou pecando. Eu sei que é a velha natureza, que a nova natureza não peca. Eu já disse isso para os irmãos nos estudos antigos aqui, quando falamos do novo nascimento. Nova natureza não peca. E quando a velha natureza peca, somos nós mesmos que estamos pecando. Porque a velha natureza sou eu mesmo. Assim como a nova natureza também sou eu mesmo. Não tem como dividir isto daí. Quando Jesus diz, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, está dizendo isso. Crucifica o teu velho homem. Primeira coisa é isso, é crucificar o ego. Segundo, ele diz, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é admitir sobre você todas as implicações de seguir a Cristo. Principalmente sofrimento. Principalmente. É engraçado que quase ninguém fala, né, por aí, sobre isto, sobre sofrimento. As pessoas evitam falar sobre sofrimento. Elas dizem que o mundo já está muito sofrido. Tem pastores aí, famosos, que eles dizem, para que evangelizar falando de inferno? As pessoas já vivem o inferno na vida, você vai falar mais de inferno ainda para as pessoas? Ou seja, estão querendo amenizar uma situação que nós deveríamos alertar. E Jesus está dizendo, tome sua cruz. Tome sua cruz. Admita. Uma vez que você nega a si mesmo, admita agora todas as implicações de ser um crente. Até a cruz, que é a morte. Então ele diz, siga-me. Este terceiro é o quê? É ir até o fim, irmãos. Seguir a Jesus é ir até o fim como ele foi. Jesus Cristo não foi titubeando para a cruz do Calvário, não. Ele foi resoluto, ele foi decidido. O crente que anda com Deus, que vive com Deus no mundo sem Deus, ele tem que estar decidido. Ele tem que estar decidido a abandonar seu eu, ele tem que estar decidido a assumir as consequências de ser um verdadeiro crente, e ele tem que estar decidido a ir até o fim com isso. É isso que Jesus está dizendo com essas três coisas. Segundo, o que é uma vida com Deus, além de uma vida de renúncia? É uma vida de
confiança. Uma vida de confiança. Jesus falou em João 14, 23. Jesus disse assim: quem me ama faz o que eu ordeno. Isso é uma vida de obediência. Nas outras versões está: se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha o 24. Quem não me ama, não me obedece. Na outra versão, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Está vendo, irmãos? Então, segunda forma de viver com Deus é obedecendo. É uma vida de, é uma confiança. Para você provar que você confia em Cristo, você o obedece. Você o obedece. E também nessa vida de obediência, de confiança em Cristo, você resiste o mal. Nós estamos em guerra espiritual. Paulo diz isso em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Eu quero ler nesta versão aqui, Efésios 6, 13, que diz assim: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Está vendo que nós estamos aqui resistindo ao inimigo no tempo do mal? E que tempo do mal é esse? É a nossa peregrinação aqui, irmãos. Jesus não nos chamou para nos despirmos das armaduras, não. O mandamento bíblico é este, ao início do 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. Ou seja, Jesus nos chamou para uma batalha, para uma guerra. E como esta guerra está travada até o fim do mundo, porque o mundo é inimigo de Deus, então não tem como você tirar sua armadura, não, nem para dormir. Dorme com a couraça da justiça, filho. Dorme calçado dos pés na preparação do Evangelho. Dorme com o cinturão da verdade grudado em você. É assim. Dorme com o capacete da salvação já. E com o escudo da fé no braço. E na outra mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem que dormir assim. Porque qualquer situação você estará preparado. Porque o mundo é inimigo de Deus. Então, a forma de você viver com Deus num mundo sem Deus, primeiro, renunciando. Segundo, tendo uma vida de confiança, de resistência contra o mal, obedecendo ao Senhor. Agora, que tipo de resistência é essa? Será que nós temos que fazer como os muçulmanos? Olha o que Paulo diz em Romanos 12, versículo 17 e o 21. Paulo diz como que temos que resistir. Ele diz assim: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é bom ou melhor aos olhos de todos. E no 21, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. A resistência que nós temos que ter é esta. Porque a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é espiritual. Então você vive com Deus renunciando, confiando resistentemente, obedecendo a Ele. E a terceira forma de viver com Deus é uma vida de testemunho. Jesus falou em Mateus 5,14, no Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então nós somos a luz deste mundo. É uma luz, ou seja, uma vida manifesta. É uma vida que as pessoas vão perceber como nós somos, o que fazemos e o que falamos. O mundo vai perceber. Nessa vida de testemunho, o que você deve fazer? Primeiro, confessar a Cristo sempre, como Paulo diz em Romanos 10, 9. Segundo, proclamar a verdade, porque a vida de testemunho não é só uma confissão pessoal que você faz de Jesus. Depois que você fez uma confissão pessoal do senhorio de Cristo, você agora tem que passar isso para frente, proclamar a verdade. Jesus deixa isso claro depois da sua ressurreição, que ele incumbiu os seus seguidores disto, para que fossem e fizessem discípulos de todas as nações, para que pregasse o evangelho a toda criatura, para que em seu nome proclamasse o arrependimento a todas as nações. E ele nos concedeu o seu Espírito
para nos capacitar poderosamente para isso. Além de confessar para você e falar para o outro, uma outra forma de testemunho é você amar seu irmão. Olha o que Jesus falou em João 13, versículo 35. Ele diz assim: o amor de vocês um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Isso é um testemunho. Eu estava pensando nesse novo mandamento, irmãos. Eu estava pensando, porque Jesus fala, um novo mandamento usou, né? Por quê? Porque o antigo era, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O novo não é mais assim. Veja bem, o antigo é amarás o teu próximo. O novo é amar uns aos outros. Já não é mais o próximo. O antigo é como a ti mesmo. O novo é como eu vos amei. Olha, duas diferenças aí. O antigo dizia que era para amar o próximo. Perguntaram para Jesus quem era o próximo. Jesus respondeu, o próximo na verdade é você, né? Você é o próximo de qualquer um. Que a pessoa que queria saber quem era o próximo para ele ir lá praticar o bem, né? Jesus contou a parábola lá do bom samaritano. E no final Jesus inverteu a pergunta, né? Jesus falou assim, qual desses três foi o próximo do que estava caído, né? Porque segundo a lei, o que estava caído era o próximo de alguém que tinha que ir lá fazer o bem. Eu vou fazer o bem ao meu próximo. Jesus falou, não, qual dos três foi o próximo daquele? Então, quer dizer, inverteu a pergunta. Na verdade, o próximo sou eu sou o próximo. Agora, Jesus Cristo, ele diz, amai-vos uns aos outros. Ele não diz para amar a pessoa do mundo. Embora nós sabemos, né, que amar os inimigos, como Jesus falou no Sermão do Monte, mas o amor aos inimigos não mostra a expressão como Jesus nos amou, não. Como Jesus nos amou é só uns aos outros. É só entre nós. Nós devemos... Como foi que Jesus nos amou? 1 João 3,16. Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida por quem? Pelos irmãos. Não está dizendo por todos. Então, eis uma diferença aí. Eu amo o meu próximo, quem quer que seja, até meu inimigo, como a mim mesmo. Mas na hora de amar uns aos outros, como Jesus nos amou, é uns aos outros, é entre irmãos. Eu não tenho que dar vida pelo meu inimigo, eu tenho que dar vida pelo meu irmão. Porque o amor que nós temos aqui uns para com os outros, ele é, além do agape, ele tem aquele amor afetivo, que você não tem para com seu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas você não precisa ter afeição por ele. Agora, uns aos outros, sim. A ponto de dar a vida como Jesus deu por nós. Foi isso que eu pensei sobre este novo mandamento. Agora, em último lugar, como conciliar então esse desafio? Viver com Deus, que é tudo isso que nós falamos, em um mundo sem Deus, como é aquilo que nós falamos, que é um mundo sem Deus. Então, em primeiro lugar, lembremos o que eu falei primeiro sobre o mundo sem Deus. O mundo sem Deus é tentador. Não foi isso que eu disse primeiro? Que ele é tentador? Por causa da cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida? Ele é tentador. E o que foi que eu falei primeiro? Que é uma vida com Deus? Uma vida de renúncia. Então, junte essas duas coisas. Se o mundo é tentador, você o renuncia. Se o mundo é tentador, você o renuncia. A renúncia não é só dizer não, porque isto nós temos que fazer primeiro conosco. Jesus falou, negue-se a si mesmo, né? Eu tenho que negar primeiro a mim para depois negar o mundo. Se eu não negar a mim, como é que eu vou negar o mundo? Porque o mundo só oferece o que tem em mim, o que tem na minha cobiça. Véio. Primeiro eu tenho que me negar para negar o mundo. E nessa minha negação, nessa negação contra o mundo, eu tenho que continuar vigilante. Mateus 26, 41, Jesus disse para os seus discípulos assim, vigiai e orai, para que não entreis no quê? Tentação. Tentação. Porque o mundo é tentador. Além de você dizer não, você tem que vigiar, porque toda hora vai vir uma coisa, irmãos. Alguém já viu o diabo desistir? Meu irmão diz assim que o diabo é um derrotado que luta como um vencedor, e os crentes são vencedores que lutam como derrotados.
Mal o crente vence uma luta, ele já está dormindo. O diabo perde todas e nunca dorme. Então, a primeira coisa é essa: se o mundo é tentador, você renuncia. Segunda coisa, o que eu falei que o mundo é? Opressor. O mundo não é opressor e não oprime psicológica e fisicamente? Então, a segunda coisa que eu falei de uma vida com Deus era o quê? Confiança. Se o mundo oprime, confia em Deus. Se o mundo te oprime psicologicamente, como Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, essa é a parte do meio do versículo. Se você for lá em João 16:33, o versículo tem 3 partes. Primeira parte, o que é que diz? Primeira parte de João 16:33 diz o quê? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Aí, segunda parte, no mundo passais por aflições. E a terceira, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ficar com a primeira parte agora, para você entender? No mundo você passa por aflição, é aflição psicológica, é sofrimento, é dor, até perseguição também depois, né? Nós vamos ver isso por causa do nome de Cristo. Mas Jesus disse que era para ter paz em quem? Nele. Está vendo? Eu disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Quando você passa pela opressão deste mundo, ele não é capaz de tirar a sua paz. Ele não tem poder, porque sua paz está em Jesus. Sua paz não está nas circunstâncias que este mundo proporciona, porque o mundo promete o seguinte para você. Ele promete, olha, se você saciar a cobiça da carne, ou seja, se você fizer, e se você saciar a cobiça dos olhos, ou seja, se você tiver, e se você saciar a soberba da vida, ou seja, se você for alguém, então você terá paz, então você terá alegria. Esta é a promessa do mundo. Jesus diz, não caia nessa, tenham paz em mim, em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas não percam seu ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Então, se o mundo é opressor, confia no Senhor. Em quem que você vai confiar? Em quem você vai ter paz? E quando falamos de resistir, não é resistir como muçulmano, né? Vamos ver um exemplo de resistência. Um homem devia ser um exemplo para nós, né? Pouco é falado deste homem na Bíblia, né? Só fala uma vez dele, mas os pregadores não falam nenhuma. A Bíblia só fala uma vez dele, mas os pregadores não falam nenhuma. Está lá em Apocalipse 2, verso 13. Na carta que Jesus mandou João escrever à igreja de Pérgamo. Naquela igreja em Pérgamo havia um irmão chamado Antipas. Olha o versículo 13 que diz na carta: conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Isso aqui é o quê? Mundo sem Deus. A igreja de Pérgamo era uma igreja que vivia no mundo sem Deus. Jesus chama trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal ao meu nome. O que é isso? Vivendo com Deus no mundo sem Deus. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Está vendo? Isso é viver com Deus em um mundo sem Deus. Isso é você entender que este mundo é a habitação de Satanás e você é um Antipas, que não nega o nome de Jesus ainda que tenha que morrer. Tirando os estudos de Apocalipse, você já viu alguém pregar em Antipas? Eu só ouço falar de Antipas quando alguém está dando estudo de Apocalipse e passa pelas 7 cartas. Aí fala de Antipas. Mas nunca vi uma pregação sobre Antipas. Um homem, né, que Jesus chama aqui pelo nome, um mártir, uma testemunha de Jesus, está escrito. Testemunha no grego é mártir. Ele foi um mártir ao pé da letra, porque além de falar de Jesus, ainda morreu por Jesus. Além de viver por Jesus, morreu por Jesus. E nós não falamos dele.
Por quê? Porque às vezes estamos também iludidos pelo mundo em fazer, em ter, em ser. Antipas não queria isso não. Ele fala, eu serei fiel ao meu Senhor, e o mundo eu resistirei, ainda que ele seja habitado por Satanás, estou nem aí. Meu Senhor já venceu o mundo, e ele foi morto. Então a igreja também deve ser assim, resistente, nunca negociar a verdade, mas sem violência, né? Como nós já falamos. E terceiro e último, primeiro, se o mundo é tentador, você renuncia. Se o mundo é opressor, você confia no Senhor e resiste à tentação ou à opressão. E terceiro, se o mundo é blasfemo, como nós vimos lá, né, na cabeça lá daquela mulher, da grande prostituta, nomes de blasfêmia. Se o mundo é blasfemo, você é o quê? O que eu falei em terceiro, da vida com Deus? Uma vida de testemunho. Enquanto o mundo blasfema, você proclama. Enquanto o mundo fala mal de Deus, se opõe a tudo que se chama Deus, você prega o Evangelho. Você fala da palavra. Tem estas formas aqui, ó, de você, 3 formas aí de você proclamar a verdade. Primeiro, pregando o Evangelho, para que os homens conheçam a Deus. Segundo, apologética, defendendo a verdade, para que os homens não mintam sobre Deus. Por que além de pregar o Evangelho ainda tem que fazer apologética? Porque, como nós lemos, 1 de João 2, 18, 19, os anticristos estão no nosso meio. Como diz 2 de Pedro 2, 1, os falsos mestres estão entre nós. É por isso que precisamos de apologética. A defesa da fé. Vamos ler Judas aqui, ó, voltando em Apocalipse, umas 2 folhas. Você chega à carta de Judas. Judas, versículo 3. Olha o que diz o irmão do Senhor. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Eis aí a apologética cristã. Então, de que forma você proclama enquanto o mundo blasfema? Pregando o Evangelho. Segundo, apologética. E terceiro, praticando justiça. A justiça na igreja. 1 de João 2, 29. Diz assim, porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Você é regenerado? Você tem uma nova natureza? Então você pratica a justiça. Como também em 3,17, né? O apóstolo João dá um exemplo prático de justiça aqui no 3,17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Isso aqui é a prática da justiça. E João não está falando qualquer um, ele está falando do irmão. Por isso, amar uns aos outros. E Jesus disse, se vocês se amarem uns aos outros, o mundo vai conhecer que o Pai me enviou. O mundo vai crer na mensagem de vocês quando eles olharem para vocês e verem vocês se amando mutuamente. Porque o mundo é uma sociedade egoísta, cada um por si. Aí quando eles olham para a igreja e falam, rapaz, naquela igreja ali, eles não deixam ninguém passar necessidade. Entre eles ali tem gente desempregada, mas eles amam essa pessoa, não passa necessidade. Que sociedade é aquela? Diferente de nós aqui no mundo. Entre eles se amam, eles se acobertam, eles se protegem mutuamente. É isso que Jesus disse. Então, para concluir, irmãos, vimos como é o mundo sem Deus, tentador, opressor e blasfemo. Nós vimos também o que é uma vida com Deus, uma vida de renúncia, confiança e testemunho. Então, nós como conciliamos isso, acabamos de ver. Se o mundo tenta você, renuncie. Se ele oprime você, confie. E se ele blasfema de Deus, proclame, testemunhe. Então, neste mundo em que nós vivemos, completamente oposto a Deus, é natural para o crente se portar de uma de 2 maneiras. Ou ele se santifica
e provoca a rejeição do mundo contra ele, ou ele, para ficar de bem com o mundo, ele vive de uma maneira dissimulada. Ele finge de crente na igreja e se comporta como um mundano lá fora. Porque ele quer a aprovação de Deus e ele quer também a aprovação do mundo. Mas o versículo inicial que nós lemos diz o quê? Que não tem como fazer isso. Esse tipo de crente não tem o amor do Pai em si. Por mais que, perceba isso, ironicamente, a maioria dos crentes, quando vai se dirigir ao mundo para falar de Deus, fala só de qual atributo? Do amor. Muitos crentes falam do amor de Deus para o mundo, porém esses mesmos crentes amam o mundo e o amor do Pai que ele está falando para o mundo não está nem nele, quanto mais no mundo. Não é irônico isso? Então, qual que é a palavra final que o apóstolo João nos dá? Está no verso 17. Ele diz assim, 2,17. Ele fala o seguinte: este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Amém? Essa é a conclusão do apóstolo. Você vai amar o mundo? Você vai amar o mundo, você vai passar como ele e com ele. Mas se você fizer a vontade de Deus, que é aquilo que nós já falamos, confiança, obediência, renúncia, testemunho, resistência, isso é a vontade de Deus. Se você fizer estas coisas, você, ainda que o mundo te persiga, permanecerá para sempre. E eu finalizo aqui com a frase de Agostinho, quando pregou sobre 1 de João capítulo 2. Ele disse assim: agarre-se a Cristo, pois ele se tornou temporal por você, para que você possa tomar parte da eternidade com ele. Amém? Então esta é a palavra de Deus para nós, vivendo com Deus em um mundo sem Deus. É um desafio, e tem muito crente aí que acha que Deus anda de mão dada com o mundo, né? E se não anda, ele quer fazer Deus andar. Ele dá a mão para o mundo assim, traz o mundo para dentro da igreja, fala: Deus, dá a mãozinha aqui também, bobo. Vamos juntar os dois, o Senhor e o mundo, fica muito bom, fica muito legal. O crente, engraçado isso, enquanto Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo, o homem hoje, ele quer reconciliar o mundo com Deus no outro sentido. O sentido que Paulo fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, lá em 2 Coríntios 5, é que Deus estava em Cristo carregando os pecados dos eleitos e reconciliando os eleitos em si e consigo. Agora o que os crentes querem fazer hoje é reconciliar o mundo e Deus no sentido deste mundo perverso que nós estamos falando. Não é no sentido dos eleitos. O mundo que os crentes muitas vezes querem reconciliar com Deus é o mundo que nós falamos, sistema pecaminoso, anti-Deus, a prostituta, grande prostituta do Apocalipse. Eles querem que... O Apocalipse está falando, gente, ela está montada na besta, nem em Deus não. E tem os crentes querendo fazer ela montar em Deus. Então, vamos abrir os nossos olhos. O mundo que nós vivemos é um mundo sem Deus. Mas você não precisa viver sem Deus neste mundo. Viva com Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe com sua palavra, em nome de Jesus. Amém.